E Mateus 5 vai falar sobre, tem como título Sermão do Monte e as Bens-aventuranças. E esse Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É uma dos sermões mais importantes do ministério do Senhor Jesus, é justamente esse Sermão do Monte, onde ele vai dar várias explicações, falar sobre vários assuntos e nos ensinar coisas preciosas do seu reino, postura, posições, como nós devemos ser e que atitude nós devemos tomar diante das pessoas, como devemos ser. E é um dos sermões mais importantes que o Senhor deixou como ensinamento para as nossas vidas. E é exatamente isso que nós vamos refletir, vamos comentar um pouquinho sobre esses conselhos, esses ensinamentos do Senhor. Capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Era costume dos mestres, né, sentar-se para poder ensinar. Então, era uma posição em que transmitia, né, tranquilidade, autoridade, controle. E com certeza os seus discípulos, que no caso são os apóstolos, sempre estavam ali também próximos a Jesus, sempre ali acompanhando os ensinamentos de Jesus e vendo toda a movimentação das pessoas. Eles eram auxiliares do ministério do Senhor. E aonde o Senhor estava ali ministrando, eles também estavam ali acompanhando tudo. O versículo 2 vai dizer, e ele passou a ensinar dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são felizes, né? Bem-aventurados são abençoados, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mas que humildade é essa que o Senhor está falando? Humildade não é aquela pessoa que é tão humilde que é indefeso, que não sabe se defender. Não é esse tipo de humildade que o Senhor está se referindo, mas é uma humildade de espírito, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa compassiva, ser uma pessoa longe da arrogância, da prepotência, do orgulho, pessoa simples, né? Não uma pessoa indefesa, uma pessoa incapaz. Não é tipo de humildade assim que Jesus está se referindo. Mas muitas vezes a gente, queremos taxar a humildade como uma pessoa que não sabe se defender, como uma pessoa que não sabe falar por si, como uma pessoa que não sabe abrir a boca, uma pessoa que aceita tudo de ruim que vem para a sua vida por causa de uma falsa humildade. Humildade aqui é ser uma pessoa bondosa, não ser uma pessoa indefesa. Amém? Mas o que ele está dizendo aqui? Uma promessa que ele tem. Porque deles é o reino do céu. O reino do céu é para aqueles que têm um coração bom, um coração puro. O reino do céu é para aqueles que permitem que o Espírito Santo fale, revele ao seu coração as bondades de Deus, que vive as bondades de Cristo, que vive essa humildade. Humildade de ser compassiva, humildade de ser uma pessoa misericordiosa, uma pessoa boa, uma pessoa amável, que é um dos frutos do Espírito Santo, né? A benignidade. Então, essa humildade é ser uma pessoa boa, simples, pura. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Não fala especificamente o choro, o motivo do choro. Só fala que se você está chorando, porque você está sentindo algo, né? E a maioria das vezes é algo que está doendo, que está machucando, que está ferindo. É algo que você quer muito, às vezes não consegue. Às vezes por causa de uma perca, por causa de algo ruim que aconteceu. E essa lágrima, esse choro, atraiu ao Senhor. Porque não é toda lágrima que atrai a Deus. Não é todo choro que atrai a presença de Deus, que comove a Deus ou que faz tocar na sensibilidade de Deus. Mas tem momentos na nossa vida, tem lágrimas, que vai ser sim colhida pelo Senhor, que entra assim na memória de Deus, a ponto de o próprio Senhor nos consolar, enviar o seu Santo Espírito para sermos consolados por Ele. Então eu torno a repetir, não é toda lágrima, mas tem lágrimas que tocam na sensibilidade de Deus. Uma lágrima sincera, verdadeira, uma lágrima doída, corroída, uma lágrima de arrependimento, que é um dos que promove festa no céu. Então, dependendo a causa, o motivo dessa lágrima, desse choro, nós seremos consolados por Deus. O 5 vai dizer, é o que eu mais gosto, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é esse manso? Esse manso é aquele que deixa todo mundo pisar nele. E aí ele é manso, ele não briga com ninguém, ele não se defende. É que nem eu vou falar a posição do humilde. É o manso que não sabe se defender. É o manso que não sabe falar por si, que não sabe dizer não, que não sabe dizer sim, que não sabe dizer talvez, que não sabe dizer não posso, não. Esse manso aqui é aquele manso que foge de confusão. É aquele manso que apazigua uma guerra, que apazigua uma situação difícil. Esse manso é aquele que chega e tem uma palavra que acalma os ânimos de todos. Ele sempre está ali para acalmar os ânimos, ele sempre está ali para apaziguar a situação. O manso é aquele que não se deixa ser levado pela raiva, pela ira, pelo ódio, pelo rancor. Não se deixa ser levado pela circunstância, mas ele tem um equilíbrio, ele tem um controle da vida dele, do sentimento dele. Ainda que ele esteja passando por algum sentimento ruim, mas ele sabe se controlar. Mas essas boas aventuranças, esses ensinamentos, eles não são coisas naturais. A gente, como seres humanos, somos falhos. E não temos a capacidade em nós mesmos de sermos atribuídos esses benefícios em nossas vidas. Nós só conseguimos ser tudo isso aqui que Jesus está falando se tivermos o Espírito Santo em nossa vida nos conciliando a tudo isso. Porque os ensinamentos de Jesus não é meros ensinamentos para seres humanos viver e fazer quando se der boa vontade, não. São os ensinamentos espirituais e que dependemos do Espírito Santo para chegarmos a esse nível. Aqui são níveis de avanço que nós vamos tendo com o Senhor, de comportamento, de intelectualidade, de tudo. A gente só consegue chegar a esse tipo de coisas aqui através desse tipo de ensinamento do Senhor, através do Espírito Santo. Nós mesmos não somos assim.
Podemos ter um pouquinho, nascermos um pouquinho com alguma coisa parecida com isso. Mas, para sermos tudo isso que o Senhor nos ensina, nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Então, voltando aqui para o texto, ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós observamos que as pessoas que eles são muito brabas, pessoas que não fogem de uma briga, não fogem de uma confusão, como eu vejo muito ditado popular, eu dou um boi para não sair de uma briga, mas eu dou uma fazenda inteira para poder não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma fazenda inteira para poder não sair. São pessoas que têm vidas curtas, acabam facilitando, né, algo ruins acontecerem com eles. Às vezes é melhor a gente sermos um pouco afastados de confusão e vivermos bastante, do que sermos pessoas que, como diz muito, se eu tiver razão, eu vou para cima mesmo. E muitas vezes esse pensamento é o que nós somos de verdade. Nós, seres humanos, somos assim. Nós somos assim. Mas quando nós aprendemos com o Senhor que muitas vezes ser brabo é se afastar daquilo que é ruim, porque nós temos uma tendência de falar assim, ser brabo, ser corajoso, na verdade, é aquele que não foge de uma confusão. Mas o Senhor às vezes nos ensina que sermos corajosos e às vezes se afastar do mal, da aparição, da presença do mal. Então, sermos inteligentes, sermos mansos, a terra é para aqueles que são mansos, é para aqueles que fogem da aparição do mal, é para aqueles que fogem das coisas ruins dessa terra.